queridos! Como vocês estão? Mais um Podvet aqui para vocês. Hoje eu estou muito feliz. A minha convidada é uma convidada especial, mãe de 4 gatos e de um ser humaninho, médica de felinos, cirurgiã. Essa mulher é um arraso. Obrigada, doutora Carla, por aceitar meu convite, estar aqui conosco hoje. Tenho certeza que aí em casa tem galera que ama os gatinhos, vai adorar o nosso bate-papo. E se você é mãe de gato, mãe de ser humano, aí então fechou todos aí com a doutora Carla. Bem-vinda, doutora Carla. Obrigada, Kevin. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando contigo. Muito feliz também dessa apresentação, nem esperava. Acho que às vezes a gente nem se dá conta, né, de tudo que a gente faz. É verdade. E me sinto muito honrada em ser escolhida, né, pra vir falar aqui de um assunto que eu amo, que é sobre os felinos. As criaturinhas que é só amor, né, pra vida da gente. Ser tutor de gato é algo especial, né? Eu sei que o pessoal que normalmente é de felinos, né? A gente costuma dizer na medicina veterinária que existem 3 tipos de tutor. O tutor só de cão, o tutor só de gato e o tutor de cão e gato, né? Eles têm biotipos diferentes. Então já comenta aqui pra mim se você é tutor só de gato, tutor só de cão ou tutor de cão e gato. Eu particularmente sou tutora de cão e gato, tenho um cachorrinho e um gatinho. Ainda não tenho ser humaninho, né, doutora Carla? Mas aí já tá em providências. Isso aí. Você, mãe de felino, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Já vai mandando aí. Se a gente não responder ao longo do podcast, a gente responde depois. A doutora Carla é uma vet aí super acessível, também tá aí nas redes, né? Então já vai adicionando ela aí, que ela traz muito conteúdo de qualidade. Doutora Carla, conta aqui pra galera quem é a doutora Carla, né? Conta um pouquinho aí do seu currículo, o porquê da medicina felina, né? Quais são as suas paixões dentro da veterinária. Se apresenta aí pro pessoal. Então, gente, eu tenho 31 anos, né? Eu me formei com 23, então aí já tem um tempo de estrada na veterinária, né? Eu entrei na veterinária já sabendo que eu ia trabalhar com pequenos animais, então toda a minha graduação já foi voltada para isso, né? E durante a graduação eu me apaixonei pela área de cirurgia, né? Então eu já saí da graduação pensando em ser cirurgiã, esse era o meu foco, né? Durante a graduação eu não imaginava que eu trabalharia só com felinos, né? Porque eu não tinha tido contato com a espécie. Quando eu era criança eu não tive gatos, eu só tive cães, né? Durante a graduação, o contato que eu tive com gatos foi aquele contato que nos gera um certo trauma, né? Que é no momento da consulta, o gato tá extremamente estressado, via tipos de contenção que eu não concordava. Eu sabia que aquilo era errado, mas eu não sabia o porquê, né? Então, eu não tinha muita afinidade mesmo com gato. E foi no final da faculdade, onde a gente tem que fazer o estágio curricular, que é onde a gente fica bem focado na rotina mesmo, né? Deixa de estudar só a matéria em teoria e vai bem para a parte prática. No meu estágio curricular para o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, eu tinha que descrever 2 casos clínicos, né? E um deles eu tinha que fazer uma apresentação junto com a minha apresentação de relatório final. E foi aí que quando eu comecei a selecionar quais casos eu ia relatar, eu percebi que eu achava muito mais interessante os casos dos gatos, né, do que os casos de cães. Então eu comecei a me apaixonar pela medicina felina, né? E aí com isso eu fui me aproximando do gato como espécie, né? E à medida que eu fui me aproximando, eu fui me apaixonando, me encantando. E isso foi se construindo, né? Depois até adotei uma gata bem feral, assim, comportamento bem difícil, né? E aí eu tive que estudar muito para conseguir me relacionar com ela, né? Legal. Então acredito que foi uma construção mesmo, assim, não foi aquela coisa que eu já me visualizava como médica de felinos, né? E depois, ao longo do trabalho, fui me direcionando mais para essa área, percebi que eu tinha uma afinidade natural para lidar com os gatos, né? A maioria dos veterinários não tem essa afinidade, é mais voltado para o cão.
Então eu vi ali também uma afinidade, algo que eu amava, né? E algo que foi me direcionando para isso, até conseguir me reconhecer como gateira oficial, né? Como veterinária de gatos, e hoje eu trabalho exclusivamente com essa espécie. Que legal, sabe que isso que tu comentou sobre se apaixonar pela espécie aconteceu comigo também. Eu entrei na faculdade, eu não tinha só não conhecer o gato, eu tinha medo de gato. Eu era aquela pessoa que atravessava a rua se eu visse um gato do outro lado da rua. Eu tinha um pavor, gente, eu pensava que o gato ele ia avançar, atacar. Assim, né? Não sei de onde que a gente tira isso, eu acho que é bem natural, porque eu acho que esse tipo de preconceito, essa ideia, qualquer pessoa que não teve contato direto com o gato tem. Eu também tinha. Eu também tinha medo. Só que como os casos que eu escolhi na graduação, né, eles eram dos gatos, eu fui meio que obrigada a ter que fazer o tratamento desse gato, a ter que acompanhar esse gato. E com isso eu fui criando, né? Não foi uma construção, como eu falei, não foi algo inato, não foi algo que nasceu comigo, mas foi algo que eu soube reconhecer que era pra mim, né? Que esse era o caminho que eu tinha que seguir. Já pra mim, eu vi ali que assim, entrei na faculdade, morria de medo de gato, pensava, vou ser médica de cão, e acabou. E aí na faculdade eu vi que não era bem assim, né? Que a área que existe ainda, né? A gente tá cada vez melhorando, né? A medicina veterinária, mas é a área de pequenos animais, que é a área que lida com o cão e com o gato. E aí pra mim foi bem isso, assim, não, eu preciso aprender. Se eu tô aqui, eu tô me disponibilizando a isso, eu preciso aprender. Não tem como tu fugir, Não né? tem. Tu tá na clínica mista, não tem como dizer, gato eu não atendo, ou cão eu não atendo. Você tem que atender as duas espécies. E né? aí eu sei que eu entrei no meu primeiro estágio, gente, deixa eu contar pra vocês. Entrei, a veterinária disse assim pra mim, Kevin, busca pra mim o gatinho lá pra fazer algum procedimento. O gato é um amor, né? Fica tranquila. Eu chegava lá, gente, sem mentira, o gato se enlouquecia. Podia ser o gato mais amoroso do mundo. Comigo o gato se enlouquecia. Eu logo, porque a gente não é nem bobo, logo percebi que o problema era eu. Né? Gente, não, só um pouquinho, não é possível. O gato é um amor com todo mundo. Eu chego perto do gato, o gato se enlouquece. E aí a doutora Carla vai me dizer, é mito ou não é que o gato sente a nossa energia, o nosso medo, Às vezes eu pego o tutor, por exemplo, que está muito preocupado, ansioso ali com um exame que o gatinho vai fazer. O gato sente ou não sente o que a gente está sentindo? Então, isso, Kevin, não é cientificamente comprovado, né? Não tem algo que nos... algum estudo, né, que nos dê a prova que isso realmente existe. Mas na prática a gente percebe muito isso, né? Eu acho que assim, o que eu sei, né, é que o gato, ele tem um instinto, um comportamento ainda muito selvagem, né? Eu brinco assim que o processo, não gosto muito da palavra domesticação, mas o contato do humano com o cão se iniciou muito antes do contato do humano com o gato, né? E se a gente pegar o cão hoje de uma raça, por exemplo, um Spitz ou um Pug, comparar ele com o lobo, que é o ancestral, não tem nada a ver. Agora você pega um gatinho SRD tigrado e compara com um gato do mato, é praticamente igual, né? Então, tanto na fisionomia, na anatomia, quanto no comportamento, ele ainda traz muito do seu comportamento e instinto selvagem. E o gato, o que ele percebe? Na natureza, ele é caçador, mas ele também é presa, ele também é caça. Então, eu acredito que através da nossa postura, da nossa linguagem corporal, a gente consegue transmitir medo, ansiedade, né? Então, não é uma coisa que, se o gato não gosta de você, não é que você é uma pessoa ruim ou tem energia ruim, mas talvez você estava com medo naquele momento, né? Ou talvez, não tem nada a ver contigo, talvez só estava com um jaleco que tu tinha atendido um cão anteriormente, ele sentiu aquele cheiro do cão e já ficou com medo. Então, ele entra naquele estágio luta ou fuga, né? E ele não consegue fugir, o que resta para ele é lutar, né? Então ele vai reagir dessa forma, talvez por se ver ali meio sem alternativa, tá? Então acho que não tem como a gente levar pro coração, achar que é pessoal nosso, né? Mas o que eu percebo é que o tipo de postura, né, é totalmente diferente.
Tanto que quando você vai atender um cão ou atender o gato, vou fazer uma atriz aqui, né? O cão você já chega, que lindo, né? Já se abaixa, se curva pra falar com ele, já mexe no rosto, mexe no pelinho. O gato, se você se abaixar e olhar direto pra ele, ele vai interpretar isso como você tá chamando ele pra briga, né? Então ele não vai reagir bem. Você tem que ter uma postura diferente pra lidar com o gato. Então, às vezes, eu acho que é esse entendimento que falta até para os veterinários, para os estagiários, enfim, né, de diferenciar uma espécie da outra, para conseguir lidar melhor também com essa espécie. É verdade, isso que a doutora Carla comentou, uma coisa muito importante, diferenciar uma espécie da outra. A gente tem o hábito aí, tem já um ditado que corre entre os veterinários, que o gato, ele não é um cão pequeno. Né? Eles são espécies diferentes, comportamentos diferentes, que nem a doutora Carla falou agora. O cãozinho às vezes já está adaptado a chegar no ambiente, a brincar. Dificilmente, claro que existe, mas dificilmente o gato ele chega e vem e brinca com uma pessoa que ele não conhece, né? Ele precisa primeiro ganhar uma confiança, né? Exatamente. Até por isso que muitas vezes a gente recebe visita em casa e nosso gatinho se esconde, né? Assim, que é isso, né? Normalmente não tem essa pessoa aqui em casa. Quem é ele? Ele se comporta como a doutora Carla falou. Ele sabe que ele é presa. Será que é um predador ou realmente Será um que amigo? É seguro pra mim estar perto, né? É muito isso da gente se colocar no pensamento como se a gente fosse um gato, né? O que o gato pode estar sentindo naquele momento? Isso facilita também pra gente conseguir interpretar as necessidades deles e conseguir lidar melhor com isso, né? E aí eu sei que no meu segundo estágio, gente, continuando a história, eu pensei, não, tem alguma coisa comigo, eu preciso mudar, né? Alguma coisa não tá certo. Mas veio muito disso que a doutora comentou. Eu não tinha o hábito, eu não me criei com gatos, eu não sabia como era a espécie. E aí eu pensei, não, é o meu momento. Mudei de lugar e mudei de mentalidade. Eu disse, não, agora eu vou ter que aprender, até porque esse outro lugar que eu fui era um lugar maior, tinha um gatil, atendia muitos gatos, eu preciso aprender. E lá eu peguei uma médica que era especialista de felinos, amava os gatos e aprendi muito com ela. E ali eu comecei a entender da espécie, do manejo, como mudou a minha vida, sabe? Exatamente. Depois daquele estágio ali, eu sou outra pessoa com os gatos. É bem como tu comentou, entender a espécie deles, entender o que eles estão querendo dizer. Eles também têm linguagem corporal, e aí tanto o cão quanto o gato. Eles, assim como a gente, que a doutora Carla comentou, que a gente faz ali a nossa linguagem, às vezes sem perceber, eles também fazem a deles. E aí o que a gente comentou do ataque, né? Dificilmente um gato chega e ataca do nada. O cão faz. O cão, às vezes, olha ali e vai pra cima, né? O gato dificilmente, né, doutora? O gato, assim, pra partir pra briga, ele já deu vários sinais, né? Às vezes a pessoa que fala que o gato atacou do nada, ela não soube interpretar esses sinais. Mas com certeza eles já aconteceram, né? E normalmente avançou o ambiente dele, exatamente, né? Ele já tinha ali imposto alguns limites, né? Porque o gato antes ele faz aquele fu, né? Que é aquele barulhinho que parece que tá riscando um fósforo, né? Ele rosna, ele põe a orelha para trás, ele muda totalmente a sua expressão facial, a sua postura. O rabo começa a balançar loucamente. E você viu que ele já tava assim, mas mesmo assim insistiu em manipulá-lo, né? Então ele já tava impondo os limites dele ali e você que avançou aquele limite. Então, muitas vezes, quando acontece a interação física, é que já extrapolou todos os limites ali de respeito, né? De espaço, enfim. Já que estamos falando de comportamento, né, felino, entramos nesse assunto, eu sou médica geriatra hoje e atendo a domicílio, né? A gente sabe que para o gatinho é algo bom o atendimento a domicílio pelo fato de ele estar no ambiente dele, né? O gato ele não está acostumado a passear que nem o cão, então ele sai de casa, é barulho, é um monte de coisa, né? Chega no lugar, tem cachorro, enfim, e aí isso estressa muito ele. Porém, é normal e natural, muitas vezes tem que ir para o hospital, tem que ir para a clínica. Às vezes tem procedimentos que são invasivos, não podem ser feitos em casa, tem que ser feito no hospital, ou daqui a pouco até uma internação. Às vezes não dá para fugir, né?
E quais as dicas, então, que tu costuma dar pro pessoal para levar o pet, né? Para tirar o gato de casa? O que tu costuma recomendar para evitar tanto estresse nesse momento? Então, gente, acho que o primeiro ponto é ter uma caixa de transporte adequada, né? Uma caixa de transporte compatível com o tamanho do gato. Às vezes a gente vê um gato de 9 quilos naquela caixinha P, né? Que parece que o gato está enlatado na caixa. Então, uma caixa que seja confortável para ele, né? É melhor a caixa rígida do que a móvel, porque para ele dá mais estabilidade. Então, o gato se sente melhor com isso. E uma caixa que ele já esteja habituado a essa caixa, né? Porque um erro bem comum que os tutores fazem é guardar essa caixa no porão, num armário, num lugar que muitas vezes fica até um cheiro de mofo ali naquela caixa, e só mostrar a caixa para esse gato na hora de ir no veterinário. Aí o gato sente já que aquilo já não é um bom sinal. Já né? começa aí o problema. Já começa aí o estresse, né? E aí o tutor força o gato a entrar naquela caixa. Então, assim, é meio que inevitável que ele chegue tranquilo na clínica quando tem todo esse cenário envolvido, né? Então, o ideal é já deixar o gato ambientalizado com essa caixa, né? Que a caixa seja um local de refúgio para esse gato. Então, colocar essa caixa à disposição, até colocar uma cobertinha dentro para ser um lugar que ele possa descansar, que ele possa se sentir seguro, né? E isso já é meio caminho andado, né? Porque já vai ser fácil do gato entrar na caixa. Então, aí você já começa de forma confortável, né? Outra forma é o uso do Feliway, que é o feromônio facial felino, né? Quando o gato tá na casa dele, ele libera esse feromônio. Quando ele esfrega o cantinho da boca nos móveis, né, no chão, ele tá liberando esse feromônio. E você achando que o gato tava só fazendo graça, né? Exato, tudo tem um pensado, porquê. tudo tem um porquê. E esse feromônio dá pro gato a sensação de segurança. E a sensação de segurança é um dos pilares do bem-estar para os felinos, né? Então, o Feliway, que é o feromônio facial felino, de forma análoga, né, de forma sintética, ele consegue mimetizar essa sensação de segurança. Então, o gato sai de casa, mas o cheiro de segurança, né, esse feromônio, segue com ele até a clínica. Então, também é uma forma de minimizar o estresse, né? Então, borrifar esse feromônio na caixinha, na cobertinha, né? Levar já na caixa uma coberta dele, né? Uma coberta da casa, para ele sentir o cheiro da casa. Gatos muito assustados, eu recomendo também que cubra a caixa com outro pano para ele ficar escurinho, porque quanto mais estímulo visual diferente ele vai ter, mais a sensação de medo, né, vai agir ali. Então também é uma forma da gente proporcionar segurança para ele conseguir chegar na clínica mais tranquilo, né? Isso só para chegar, gente. Então é bem que eu costumo recomendar ali para os tutores. Às vezes a gente pensa assim, vou botar o gato na caixa, vou botar ele no carro e vou ir. E tem todo esse processo antes. E lá o veterinário que se vira em acalmar o meu já gato. Chegou ali, já no último do estresse, né? Exatamente. Às vezes é só o passo a passo ali, com mais delicadeza, com mais cuidado. Essa questão da caixinha é muito importante. Lá em casa, a caixinha do Tony fica em cima do guarda-roupa, porque ele pensa que ele tá numa árvore, na selva. Ele ama subir no guarda-roupa com a cobertinha dele dentro. Isso que a doutora comentou da cobertinha, né? Muito importante ter a coberta. A coberta, ela é algo que a gente usa para contenção, para abraçar mesmo o gato ali numa coleta, alguma coisa assim, e ter o cheirinho dele, porque se você não leva, chega no hospital, tem o cheiro do hospital, né? Por mais limpinho que esteja, por mais que a gente pegue, às vezes as toalhas elas vêm até embaladas ali num plástico, né? Vem por uma empresa que já faz isso, mas e não tem cheiro de outros animais, mas também não tem o cheiro dele. Então, um cheiro neutro, né? Mas o cheiro dele é melhor. Não importa, gente, se a coberta tá com pelo do gato, tá? Às vezes o tutor fica assim, mas eu vou levar, tá sujo, ou enfim.
tudo bem, tá? É melhor O cheirinho do que dele, o cheirinho né? dele, exatamente. É que nem fraldinha de bebê, a gente falou aí de bebê, né? Que nem fraldinha de bebê, gente. As crianças têm lá a sua fraldinha que eles estão acostumados com o cheirinho deles. É isso, né? O gato é a mesma coisa. Até a textura do tecido, o gato é super sensível, né? Então esses detalhes fazem bastante diferença. Perfeito, maravilhosas dicas da doutora. Então, doutora, conta aqui pro pessoal o que muda no gatinho de idade avançada. Quando que eles entram na fase idosa e muda alguma coisa do paciente quando ele é jovem, quando ele é em idade avançada? Sim, muda muita coisa, né? Na verdade, assim, o envelhecimento, ele é um processo natural, né? Não tem como a gente deixar aquele animal, usar o envelhecimento como justificativa para não tratar, para não diagnosticar, porque ele vai acontecer, né? É inevitável, né? Tanto os gatos como nós, como os cães, todas as espécies envelhecem, né? E ele é um processo único, é um processo individual, vai agir diferente em cada gato, né? E é um processo irreversível, progressivo, mas não patológico, né? Não é porque isso está acontecendo que indique uma doença propriamente dita, né? Vou falar primeiro das alterações visuais, aquela que o tutor consegue identificar, né? Conforme o gatinho vai ficando com uma idade avançada. Então, a questão da pele, né? A pele fica com uma menor elasticidade, fica uma pele mais rígida. Talvez a capacidade de cicatrização desse gatinho vai demorar mais para acontecer, né? Pela redução de colágeno, de elastina. O pelo, muitas vezes o gatinho com a idade avançada, ele vai deixando de se higienizar tão bem. Então, o pelo fica com aquele aspecto de mais emaranhado, mais oleoso, né? As unhas crescem mais porque eles não afiam tanto, né? Não tem tanto esse... diminui um pouco esse hábito de afiar as unhas, né? Pode ficar mais quebradiça também. Às vezes até essa questão do auto-groomer, né? Do gato se auto-higienizar, ele não consegue fazer tão adequado, então as orelhas podem acumular mais sujidade, o canto do olho, a unha, né, e a região da genitália, a região do ânus pode ficar um pouquinho mais sujinha porque o gato não está conseguindo se higienizar tão bem. E algumas alterações também nos olhos, né, a partir dos 11 anos pode acontecer uma pigmentação na íris, que é a parte colorida do olho, então fica com umas pintinhas, vamos dizer assim, na íris. Pode acontecer isso e isso é um processo muitas vezes não patológico, né? Claro que tem que avaliar para diferenciar, mas muitas vezes pode ser um processo natural, né? Por conta do avançar da idade, né? É mais ou menos como se as células, elas fossem... são vários os fatores, né? Mas as células, elas vão envelhecendo e já não nascem como nascia quando eles eram mais jovens, né? Exatamente. A gente está sempre numa troca celular e isso, quando vem a idade avançada, já não acontece de forma tão rápida. E aí por isso que começa a vir esse tipo de deficiência, não uma deficiência patológica, mas uma deficiência normal do organismo, né? Exatamente. E hoje, na espécie felina, a gente já considera idoso o gatinho acima de 10 anos, né? Então, assim, só para o pessoal ter uma ideia, é claro que, como eu falei, esse processo é muito individual, né? Tem gatinhos que vão começar a demonstrar sinais de envelhecimento antes, tem gatinhos que com 10 anos, né, parece um filhotão, então, assim. Zero bala. Exatamente. Então, esse processo é bem individual, mas só para os tutores terem aí um parâmetro de quando que isso começa a ficar mais evidente, né, a partir dos 10 anos de idade. Eu e a doutora Carla estávamos até conversando aqui antes de iniciar, né, que esse tipo de cálculo, ele mudou recentemente, justamente porque o mundo ele vai mudando, né, gente? É a mesma coisa para os pets. Antigamente os pets não duravam tanto tempo quanto eles duram hoje em dia. Por quê? Acredito que esteja muito associado à qualidade de vida que a gente vem dando para eles, né? Antigamente um gatinho ele vivia na rua, né? Sem os cuidados adequados. Enfim, hoje a gente já sabe que um gatinho com acesso à rua ele dura muito menos tempo do que um gatinho domiciliado.
tanto pela questão do cuidado em si, porque um gatinho que está dentro de casa, o tutor consegue visualizar quando algo não está certo, consegue pegar rápido, né, algum problema. Quando ele ficava na rua não tinha esse contato, ia ver, já estava muito debilitado, né? E também porque na rua existem muitos riscos, né? Atropelamento, envenenamento, brigas, né? Doenças tudo contagiosas. Pode acontecer, né? Meu Deus, é muita coisa. Então, tudo isso tá levando os gatinhos a ficarem mais idosinhos, viverem mais tempo, né? Eu costumo dizer que assim, o gato que ele não é domiciliado, muitas vezes ele nem chega nesse processo de envelhecimento, né? Ele morre de outras causas muito antes de chegar nessa fase de vida, né? Então hoje a gente tá vendo aí os gatos vivendo mais, né? Claro, por essa questão também. E eu vejo também que pela questão do gato estar mais presente na clínica veterinária. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, né? Uma vez o pessoal não levava, só levava quando realmente estava muito avançado, porque o gato esconde muito as manifestações clínicas, né? O cachorrinho, se deixar, gente, se ele tá com uma dor na fala. pata, ele chega na frente do tutor mancando a pata, dizendo, tô com dor aqui. Agora, o gatinho, como a gente comentou, ele sabe que ele é uma presa, então ele não vai demonstrar o problema dele. Quando a gente perceber, aquilo ali já tá num processo muito mais avançado. Né? Exato. O gato, ele não quer demonstrar vulnerabilidade, né? Então ele esconde muito esses sinais clínicos, às vezes até vômito ele faz escondido do tutor, se coçar, lamber excessivamente em algum local, ele se esconde para fazer isso, porque ele não quer demonstrar essa vulnerabilidade, né? Então é muito importante a gente fazer esses check-ups periódicos, investigar mesmo as doenças de gato, porque muitas vezes elas não vão estar ali muito evidentes, né, nas manifestações clínicas. Então a gente tem que fazer esse trabalho de procurar essa doença para conseguir identificar o mais precoce possível e assim ter um tratamento que realmente funcione, né? Sim. Porque às vezes se você pega as doenças num estágio muito avançado, infelizmente não há muitas coisas que você possa fazer para reverter aquele processo, né? A gente costuma dizer, né, o processo de envelhecimento, ele é natural, né, como a doutora Carla pontuou aqui. Isso vai acontecer para todos nós, mas essa é a diferença aí que eu costumo trazer muito para o pessoal da gerontologia, que é a gente gerir essa idade avançada, não necessariamente porque existe uma doença, mas porque a gente sabe que o organismo ele não é como um organismo jovem. Então, manter cuidados que a gente vai precisar tomar antes que venha um problema. E isso é justamente a diferença da geriatria para a gerontologia, né? A gerontologia é o cuidado do paciente saudável, porém idoso, e a geriatria é o cuidado da doença em si do paciente idoso, né? Então, sempre a prevenção, né? Eu tava falando da doutora Carla. Eu sou a favor do preventivo. Exatamente. Vamos prevenir os problemas, o quanto mais a gente puder retardar que venha realmente sinais de doença, melhor, né? E é melhor para todo mundo, né? Para o tutor, para o gato. Eu costumo dizer que os check-ups, né? Os exames que a gente faz de rotina, ele não se deve ver isso como um gasto, né? Isso é um investimento na saúde do seu gato e eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar para quem a gente ama, né? É proporcionar saúde, bem-estar, qualidade de vida para eles. Exatamente. E doutora, me conta aqui de curiosidade, quais são as principais doenças que tu costuma ver no gato idoso? Então, eu acho que hoje, né, a que mais aparece para mim em consultório, e eu percebo que no geral também, são as enterites crônicas, né? Então, muitas vezes isso pode estar relacionado com uma doença inflamatória intestinal ou com um linfoma de pequenas células, né, que é o linfoma alimentar, que ele age nessa questão intestinal. A doença renal crônica, acho que é um clássico do gato, né? O hipertireoidismo, diabetes mellitus, neoplasias, doença articular degenerativa, doenças periodontais. Acho que essas são as principais, assim. A parte renal, a gente costuma falar até, inclusive, que é uma parte do organismo do gato que a gente se preocupa desde jovem, né? Porque desde cedo pode começar a dar problema, que nem né? O gato, ele é uma espécie que ele já nasce com menos néfrons, né, comparado a outras espécies.
Então ele já nasce com menos, o néfron é a célula, né, a unidade funcional do rim, é o que faz o rim funcionar, né? Então ele já nasce com menos unidades funcionais. Então essa é uma das causas, né? Claro que a doença renal ela é multifatorial, mas essa é uma das causas pela qual a doença renal é tão presente, né, na medicina de felinos. E aí tu comentasse do linfoma, né? Realmente é algo que a gente pega muito na nossa rotina. O tutor agora talvez nunca ouviu falar, né? Talvez fique preocupado. Então conta um pouquinho pra gente o que é e como que o tutor pode, né, identificar daqui a pouco que tem alguma coisa errada, que tem que, né, ligar um alerta aí. Então, gente, o linfoma, né, essa palavra linfoma, ela já causa um certo pavor em todo mundo, eu acredito, porque muitas pessoas linkam essa palavra, né, com um câncer altamente agressivo, enfim, e muitas vezes tá? Porque o linfoma, existem várias classificações, tá? Esse linfoma que eu te comentei, que é o linfoma alimentar, é bem comum da espécie felina e ele tem uma apresentação diferente do que os outros linfomas, né? No gato, na camada muscular do intestino, existe uma grande quantidade das células de linfócitos, né? Então ele pode se apresentar como um espessamento da camada intestinal e não como uma massa tumoral em si ou um aumento muito expressivo dos linfonodos mesentéricos. Né? Muitas vezes ele não está assim demonstrado dessa forma, e sim como um espessamento. E isso muitas vezes acaba ficando subdiagnosticado, né? Porque é interpretado como uma inflamação, como algo transitório, né? E o diagnóstico disso a gente só faz com biópsia, né? Com um exame histopatológico do intestino. Tirar ali uma partezinha do intestino, tirar um pequeno fragmento análise, né? E mandar para análise. E também essa biópsia nos gatos ela é mais efetiva quando é feito por laparotomia exploratória, então quando é feito por uma cirurgia, né, com técnica aberta, do que por endoscopia, porque o linfoma ele tá na camada muscular do intestino, né? E quando a gente faz por endoscopia, a gente não atinge essa camada, a gente atinge só a mucosa e submucosa. Então, a melhor forma de diagnóstico é coletar um fragmento com todas as camadas, né, para encaminhar para o exame histopatológico. Porque, me corrija se eu estiver errada, mas na cirurgia aberta, que é a laparotomia exploratória, a gente vai pegar como se fosse de fora para dentro. Exatamente. Né? Pela endoscopia, né, se você já fez esse exame, sabe que é aquela camerazinha que entra para dentro do intestino. Na luz do órgão, né? Na luz do órgão. E aí vai pegar de dentro para fora. Exatamente. Por isso a diferença da camada intestinal que pega ali, por isso a diferença no exame, né, doutora? Exatamente. Só para tentar ser mais didática, né, o intestino ele tem 4 camadas. Essa aqui é a que fica em contato com a luz do órgão. Então, é a mucosa, submucosa, muscular e serosa, né? O problema tá aqui nessa camada muscular, essa aqui, ó. E a endoscopia, ela só pega essas duas. Então, por isso que é melhor para diagnóstico, né? Pegar todas as camadas e mandar pro exame histopatológico. Mas tem como, doutor, ter uma noção, perceber que tem alguma coisa errada? Meu Deus, será que meu gatinho tem isso? Aonde que ele deve se preocupar, de repente ligar um alerta para essa doença? Então, não só do linfoma, como as enterites crônicas, que é o que eu te comentei, que eu vejo que hoje é o que mais aparece na clínica, né? O principal sinal clínico que o gato vai demonstrar é vômito. Mas não é um vômito que o gato, assim, vomitou e aí ficou mauzão, parou de comer. Muitas vezes é um vômito que o gato vomita e depois segue a vida como se nada tivesse acontecendo. Então, muitas vezes é um sinal clínico que é negligenciado até mesmo pelos tutores, né? Porque existe aquela ideia que é normal o gato vomitar bola de pelo, né? Mas aqui, vou aproveitar esse momento já para falar que vômito não é normal, tá? Mesmo de bola de pelo, o normal é o gato conseguir digerir isso e eliminar nas fezes. Então, se seu gato está vomitando, né, com uma frequência maior do que a cada 15 dias, isso já não é normal, já é motivo para procurar um veterinário, para a gente fazer exames, fazer essa investigação do porquê desse vômito.
Então, assim, gente, imagina você vomitando, né? Não é normal. Cada 15 dias um vômito, alguma coisa vai estar errada. Então, pro seu gatinho é a mesma coisa. E às vezes as pessoas chegam e me falam, mas ele comeu muito rápido. Só que, mesmo assim, não é normal. Porque a gente, às vezes, tá com muita fome, come super rápido e nem por isso depois vai vomitar. E claro, não é um vômito, né, gente? É uma sequência. É uma como sequência. A comentou aqui, uma coisa que vem acontecendo e daqui a pouco tá te dando um sinal aí que tem alguma coisa errada. E às vezes as pessoas veem, mas ele sempre fez isso. E é um gato gordo, é um gato, sim, que não tem uma aparência de ser um gato doente, né? Então, por isso, muitas vezes que isso fica subdiagnosticado e quando chega pra nós já chega muito avançado, né? Então, aí a importância da gente investigar, né, o quanto antes, diagnosticar o mais cedo possível para conseguir dar o melhor tratamento, né, para esse gatinho. Perfeito, aproveitando aí o gancho de doenças, né, que infelizmente a gente precisa falar sobre isso, medicina também se trata disso, né, apesar de a gente ter comentado aqui sobre a medicina preventiva e de cuidar antes que venha a doença. Mas conta aqui pro pessoal alguma curiosidade, algum caso assim que foi desafiador pra ti, com um gatinho, que assim, aqueles casos que a gente fica assim, meu Deus do céu, esse caso é difícil, é nível Dr. House, né? Conta aí pra galera. Então, eu vou te comentar não só de um caso específico, mas de um padrão de casos que eu venho atendendo nos gatos mais idosos, né? Que é aquele gatinho que ele chega com o combo, eu digo, ele chega com essas enterites crônicas, né? Junto disso já tem uma lesão renal, né? Em diferentes estágios, às vezes um estágio mais inicial ou um estágio mais avançado, mas já vem com uma doença renal crônica aí embutida junto, né? Doença articular degenerativa, que muitas vezes é negligenciado também, e doença periodontal. Então vem o combo dessas 4 doenças juntas, que você fica assim, meu Deus, por onde eu começo, né? E aí a gente tem que ver quais dessas doenças está causando mais prejuízo para a saúde, para a qualidade de vida daquele gato, né? Tratar isso inicialmente. E assim que a gente conseguir estabilizar um pouco esse animal, olhar para as outras doenças também, ver de que forma que a gente pode manejar tudo isso junto aí, para esse gatinho viver muito tempo mesmo tendo essas doenças e viver bem, viver sem dor, né? Viver com qualidade de vida, apesar de já ter essas comorbidades aí acontecendo, né? Sim. Eles são um combinho, né? Até na faculdade a gente aprende, né? Que a gente inicia aprendendo anatomia, fisiologia e a gente vai aprendendo por sistema, né? O sistema urinário, o sistema cardíaco. E aí, quando chega na medicina em si, no dia a dia, o paciente ele não é só o coração, ele não é só o rim, ele não é só o fígado, ele une tudo isso. E realmente esse é o nosso desafio, né? Entender. Porque, por exemplo, comentasse aqui do vômito. Vômito, meu gatinho tá com vômito, que pode ser, gente. Nossa, você pegar o livro aqui, tem uma lista de umas 1.500 doenças diferentes que pode estar atrelado ao vômito. Todas essas que todas essas, né? Elas exatamente. podem ser vômito, pode ser uma independente da outra, pode ser todas junto, né? Então, mais uma vez, por isso que vale a investigação, né? Vale a prevenção. Vale a gente perceber isso antes que isso vire um problema que eu preciso. Imagina, a gente tem que escolher qual é mais grave para tratar primeiro, né? Evitar que chegue nesse ponto. Exatamente. E também, assim, aí aproveitando o gancho, eu vou falar da importância das nossas especialidades, né? A minha como sendo veterinária de felinos e a sua como sendo geriatra, né? Porque você não atende só o coração, você não atende só essa questão renal. Eu tenho que olhar o gato como um todo, você também tem que olhar o paciente como um todo, pra gente conseguir dar para esse paciente o que ele precisa, né? Sem também negligenciar outras coisas ou fazer um tratamento que talvez pode ser prejudicial para ele em algum outro aspecto, né? Então a gente tem que ver o indivíduo como um todo, né? E saber lidar com todas essas afecções que estão acontecendo ao mesmo tempo, né?
É quase um slackline, né? A gente vai ali se equilibrando, sempre em conjunto com o tutor, né? Que é uma peça fundamental no cuidado dos pets como um todo, de todos os animais, né? O animal, ele não vem sozinho pro consultório, ele não sabe se queixar, o tutor precisa ter esse olhar atento, né? Ele precisa estar vendo a rotina do seu pet ali, tá vendo que algo não tá normal. Uma vez um professor meu me falou na aula, e isso me marcou muito, para nós como veterinários: examinem, auscultem, façam, porque vocês vão se acostumar com o normal. Quando não tiver normal, começa já a acender um alerta. Isso lá no início da faculdade, né, gente? Então, assim, foi um exemplo do coração. Ele falou: ausculta, 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 ausculta. O dia que vê a batida diferente ali, tu já vai ver que não tá normal. Então, ali tu começa a desenvolver um raciocínio. Claro que daí a gente vai mais longe e vai descobrir o que não é o normal ali, né? Mas pro tutor isso também é válido. Saiba qual é o normal do seu pet, né? Vai ali limpar a caixinha, olha como é que tá essas fezes, olha quanto que ele tá urinando, quantas vezes por dia, como que é? Costuma ter esse olhar atento, porque a vida da gente é corrida, né, doutora? A gente tá sempre, todo mundo tem muitas tarefas, que nem a gente comentou aqui, a doutora, estudo, é filho, é marido, casa, trabalho. Então, todo mundo tem uma rotina muito acelerada. E, às vezes, a gente falha de não olhar pro nosso gatinho, né? De não ver ali não que observar, não tá. né, que aquilo ali já tá fora. Às vezes, o tutor de gato é muito bom nisso, né? É muito observador, como você já comentou inicialmente, é outro perfil, né? E muitas vezes ele vem pra mim assim: o meu gato tá estranho. Exatamente. Aí eu digo: mas o que tá acontecendo? Olha, toda vez ele sobe na pia pedir água e ontem ele não subiu. E às vezes isso, apesar de ser muito sutil, pode ser realmente uma manifestação, né, que algo está acontecendo ali. Tinha uma outra professora que falava: se o tutor de gato falou tem algo estranho, é porque procura que tu vai achar que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Exatamente. E aí a gente comentou muito que o paciente idoso tem alterações fisiológicas, alterações normais do organismo ali com a idade, mas quando que o tutor deve ter ali a consciência que aquilo ali já está fugindo do normal, que talvez tenha alguma coisa ali que não é o normal do envelhecimento, porque tu comentasse no início que é velhinho, é idoso, é assim mesmo, e às vezes não é, às vezes é uma patologia que está querendo se instalar ali e a gente precisa ter essa atenção. Quais são os principais sinais aí para o tutor ficar ligado que pode estar alguma coisa fora do normal? Então, acho que muitas coisas que é visto como normal e que não é, né? As pessoas até relacionam isso com o envelhecimento, mas que não é o gato ficar mais prostrado, mais quietinho, né? Então, ele não sai muito da cama, ele não vai dar a volta que ele costumava dar, ele não sobe mais tanto na mesa, ele não vai mais tanto na janela, né? Às vezes isso tá acontecendo porque o animalzinho tá sentindo dor, né? Ou porque tá com uma restrição de movimento, e isso já não é normal, né? O gato, gente, ele é muito vaidoso, ele não quer demonstrar vulnerabilidade, então se ele conseguir pular em cima da mesa, ele vai pular, não é a idade que vai impedi-lo de fazer isso, tá? Então, se isso tá acontecendo, é que provavelmente já tem algum processo patológico ali envolvido, né, para ele evitar de fazer esse tipo de movimento. Outra questão também é o pelo e a pelagem, né, o gato é muito preocupado em estar sempre limpo, então ele faz o auto-groomer, então um gatinho que já não está se higienizando tão bem, também é um sinal de alerta. Esses vômitos, né, que podem acontecer, constipação, então às vezes um dos primeiros sinais de dor articular é o gatinho não defecar todos os dias, né? Uma vez ele defecava todos os dias, agora ele fica 1, 2, 3 dias sem fazer cocô, ou urinar e defecar fora da caixa de areia, acho que também é um sinal. As unhas muito compridas, né? Diminuir o comportamento de arranhar. Acho que tudo isso já são sinais de envelhecimento, e não só de envelhecimento, sinais que tem alguma coisa acontecendo junto com o processo de envelhecimento, né? Que já não é normal, tem algum processo patológico envolvido também.
Algo bem comum é a gente não ver a hora que eles vão na caixinha, né? Porque eles vão ou Escondido. quando a gente não tá, ou tá dormindo, ou escondido, né? Não é muito comum a gente perceber. Mas é importante, se puder, ter atenção a isso. Tu comentasse aí, pensando em osteopatia degenerativa, né? A hora de se posicionar na caixinha, né? Se eles têm alguma dor, eles podem se posicionar ali com dificuldade. Pode até dar um gemidinho, ter alguma coisa que tu vê assim, opa, alguma coisa que tá diferente, né? Ele não vai ali, se posiciona e faz. Ele tá fazendo isso com uma certa dificuldade. Então, às vezes, aí a gente já tá falando de um olhar realmente atento, né? Antes de que ele não faça, né? Ele tá fazendo, mas tá fazendo com dificuldade. Porque para nós humanos é muito confortável, né? A posição de urinar e de defecar, porque a gente senta, né? No vaso. O gato, ele precisa fazer um agachamento, né? Então, se ele tem alguma dor articular, alguma atrofia muscular, esse posicionamento já vai ser mais difícil. Então é aquele gato que às vezes o tutor vem relatando assim, ele tá errando a mira. Ele vai até a caixa, mas o cocô e o xixi ficam fora da caixa. Ou ele vai até o local, mas não consegue entrar na caixa porque a caixa é muito alta. Então não consegue erguer e fazer um movimento de entrar e sair da caixa. Então ele vai até o local, mas faz do lado, né? Não entra na caixinha. Ou faz só o xixi dentro e defeca fora. Também é comum acontecer esses sinais que às vezes a pessoa até acha que o gato tá aprontando, né? Não tá sendo obediente ou tá ficando velhinho, que tá ficando meio fora da casinha, assim, não consegue mais ter esse discernimento, e às vezes não é isso. É uma questão física que está causando uma dor, uma limitação ao executar aquele movimento. Eu sempre dou exemplo pro tutor, né? Se a gente pensar aí, quando a gente tem uma dor, né? Pega uma dor simples, uma cólica, ou até mesmo uma dor de coluna, qualquer dor. A gente evita tá caminhando, né? Sei lá, jogou futebol no final de semana, machucou o joelho. Vai evitar, né? Vai botar a perna pra cima, vai botar a perna pra cima, vai repousar, vai o mínimo possível caminhar pela casa. É a mesma coisa pro gatinho. Chama pra alguém vir te servir alguma coisa pra comer, né? Então, às vezes, o gato até isso também, deixa de se alimentar, né? Exato. Ou vai na frente do prato, aquele prato que tá no chão, e se ele tem alguma dor na região cervical, por exemplo, ele fica ali na frente do prato e fica pensando, né? Vou, não vou, abaixo, não abaixo. Né? Ou a mesma coisa para pular em algum local, né? Fica na frente e fica assim pensando se vale a pena, se vale a pena, né? Exatamente, ou se calculando, parece até aquele meme da Nazaré, né? Fica calculando assim, será que eu consigo, será que eu não consigo? Então isso também é um sinal que pode ter uma dor articular aí relacionada, né? Pensando aí, que tu comentasse do potinho, 3 dicas pro pessoal em relação ao envelhecimento para melhorar ali o manejo do gatinho idoso dentro de casa. Então, é bem básico, tá, gente? Acho que o primeiro é em relação à caixa de areia, né? Então, ter uma caixa de areia que não seja tão alta, que ele consiga entrar e sair com facilidade dessa caixa, né? Isso tem que ser pensado e tem que ser mudado conforme nas diferentes fases de vida do gato, né? Outra questão é a questão dos potes de água e comida. O gato, gente, ele é bem habituado a comer no chão, tá? Um gato jovem, você não precisa se preocupar em erguer pote, né? Até porque o cão, ele é bem mais alto que o gato, então muitas vezes faz muita diferença para o cão erguer o pote, né? O gato, ele tá muito perto do chão já. Então, o gato jovem, ele come no chão bem tranquilamente. O gato idoso que pode ter alguma dor, alguma restrição de movimento, é indicado a gente elevar, né, os potes de água e de comida também. E outra dica é em relação à higiene, né? O gato, ele é autolimpante, ele faz o auto-groomer, né? Então ele consegue se higienizar, mas às vezes com a idade avançada ele já não consegue mais se higienizar de maneira adequada, né? Gente, se higienizar gasta muita energia. Eles gastam muito do que eles consomem, né, de energia
pra se limpar. A gente fica olhando e pensa que aquilo ali fácil. Só que aquilo ali não é fácil, não, gente. E a flexibilidade também, né? Porque a gente vê que o gato ele põe a perna lá pra cima pra conseguir se higienizar na região da genitália. Mas daí, doutora, eu tenho que dar banho então no gato idoso? Não tem que dar banho, Pelo tá, amor gente? de Deus, gente. Não, banho não. O que a gente pode fazer é escovação, né? Então, o gatinho que tem o pelo curto, usar aquela luvinha para escovar. O gatinho com pelo longo pode usar a rasqueadeira ou as escovas, né? Então, escovar bem esse pelo, isso vai fazer espalhar essa oleosidade natural, tirar sujidades, tirar a pelagem morta, né? E higienizar mesmo as regiões tipo orelha, o cantinho dos olhos, a região da genitália. Às vezes o gato não consegue se higienizar ali no ânus, na região perigenital ali, né? Então o lencinho umedecido pode ser usado para isso, ou até gás de algodão com soro fisiológico. Nada que tenha cheiro, porque o gato odeia a sensação de ter cheiros estranhos no corpo dele, não importa se esse cheiro é bom ou ruim. E aparar as unhas também, né? Porque o gato idoso, muitas vezes, ele não consegue afiar a unha como ele fazia quando era mais jovem. Então, também deixar as unhas mais aparadas. E olha um extra, então, aqui nesses cuidados bem legal aí que a doutora pontuou, a questão que a gente comentou da questão da osteopatia degenerativa, doenças articulares, musculares. Se a gente já tem um gatinho idoso que já tem uma certa dificuldade locomotora, a questão das prateleiras, né, do subir, tentar aí cuidar. De repente, se ele era adaptado com prateleiras altas, a gente modificar essa prateleira para um plano mais médio, baixo, que ele possa ainda se sentir bem de subir, de ter aquele momento, mas já não tão lá no alto para ele não se machucar também quando for descer, porque às vezes a cabecinha dele tá que ele pode, mas aí na hora que ele fizer vai causar uma lesão, vai machucar, né? Então, ou tipo uma escada, né? Para ele conseguir fazer essa parada, porque talvez ele não consegue ter aquele salto, né? Mas a escada já ajuda ele indo assim um passinho por vez, né? Eu costumo falar também, a janela, que é um lugar que eles amam, às vezes eles não conseguem mais pular na janela. Então colocar um puff, uma caixa, né, para servir de escada. O mesmo serve na cama, em cima do sofá, enfim. É a sensibilidade, né, gente? De, mais uma vez, olhar se pra colocar no lugar do gato, né? Isso, olhar como um indivíduo, né? Como um serzinho que ele é senciente, ele sente, né, gente? Ele tem ali, imagina uma vida, às vezes, adaptada a fazer aquilo ali e, de repente, ele não consegue mais. Então, isso deve ser, sim, muito frustrante para eles. Então, quanto mais a gente puder facilitar e dar qualidade de vida, né, para eles, melhor. Para encerrar, doutora Carla, queria que tu contasse aqui pro pessoal. Eles veem muito a gente como profissionais, médicos, né? Mas existe um ser humano por trás do jaleco, né? Então conta pro pessoal aí qual o melhor ponto para ti de ser médica veterinária. Nossa, que difícil. Então, gente, eu acho que pra mim, ser médica veterinária é além da profissão, né? Eu vejo isso como parte da minha essência. Eu acho que eu não sei nem me reconhecer não sendo médica veterinária. É uma coisa que eu faço com muito amor, com muita paixão, que nutre o meu espírito, nutre a minha alma. Então, eu acho que o melhor de ser médico veterinário é conseguir você executar o seu propósito, né? Conseguir melhorar a qualidade de vida, no meu caso dos gatos, né? Conseguir proporcionar para aquela família conviver com aquele gato mais tempo, conviver com aquele gato sem ele sentir dor, sem ele sentir desconforto. Eu acho que isso pra mim, é o melhor de ser médico veterinário. É o prazeroso, né? A gente, como veterinário, a gente não é só médico do bichinho, né? Do pet. A gente é médico da família. Da família, né? exatamente. É quase... Eu até costumo dizer, inclusive, que uma ideia, já fica a dica aqui, se tiver algum empresário nos ouvindo, que eu acho que deveria ter até um psicólogo dentro de um estabelecimento veterinário, né? Porque a gente trata da família. Que nem a doutora apontou, às vezes o paciente ali, idosinho, ele tá há 15, 20 anos na família, né? Hoje os gatinhos já estão durando 20 anos, já viveu muita coisa 21. com aquele tutor, é até um pilar emocional para ele, né? A presença daquele indivíduo. Muitas vezes o filho já saiu de casa e tudo que o tutor tem é aquele gatinho, aquela companhia.
tem uma rotina, né? Porque é incrível, gente. A gente cria uma rotina com eles, né? Levanta, vai tomar café, o gatinho vem, senta do lado. Lá em casa, nosso gatinho, todo dia, na hora do nosso café, ele senta no arranhador dele, fica na janela e é bem do lado da mesa, assim, né? Ele senta do lado do meu esposo e fica mordiscando o braço do meu esposo, sabe? E é o bom dia dele. Imagina isso por 10, 15, 20 anos, né? Então, não é só que nem a gente costuma dizer, o paciente não é só o paciente. Ele é o amor de alguém, né? Então, a gente tá aí pra isso. Se o pessoal quiser te contatar, te encontrar, gostei da doutora, quero uma consulta com ela, precisa passar por alguém antes, pode te contatar direto, aonde eles te encontram? Então, atualmente o pessoal tá vindo muito falar diretamente comigo, né? O meu principal canal é o Instagram, né? Onde eu comecei a divulgar, assim, o meu trabalho dentro da medicina felina e como hoje muita gente me encontra, né? Posso divulgar o meu arroba? Deve. Então é @catvetcarla, tudo junto. Ali eu posto conteúdo e sou eu mesmo, né? Então vocês mandam mensagem ali, vai falar diretamente comigo. Aí a gente combina, né, um atendimento em uma das clínicas parceiras que eu atendo. E muitas vezes também, se você já me viu em alguma clínica veterinária, você pode ligar nessa clínica e pedir um atendimento comigo também. Mas é aqui em Florianópolis, Aqui né? em Florianópolis, Presta mentoria para outros lugares do Brasil? Sim, eu abri quando eu saí para ganhar nenê, né? Eu queria uma forma de seguir trabalhando, enfim, eu recebia muita mensagem de colegas me pedindo ajuda com alguns casos clínicos. Então, eu abri uma mentoria em medicina felina, né? Que é uma mentoria para colegas médicos veterinários. Então, não é diretamente para o tutor, né? Mas é para colegas, onde junto com esse colega a gente consegue ter uma elucidação melhor de determinado caso clínico, discutir métodos diagnósticos, qual o melhor tratamento para aquele paciente. Então, isso é online, né? Multidisciplinar, exatamente, né? Isso Às é online. Vezes você tá ali no interior ou longe de uma cidade que não tem, né? especialista em felinos, exatamente. Ou até veterinários que é para o seu próprio gato, né? Porque a gente sabe que quando é com o nosso animalzinho, a gente esquece que é veterinário, né? Então, alguém para te auxiliar ali na conduta daquele caso. Então, né, é só contatar a doutora Carla com C. Isso. Então, é Cat Vet Carla. Isso. E contata a doutora, vocês viram aí que ela é um amor, com certeza vai estar à disposição aí para ajudar, né, para dar uma opinião, para resolver da melhor forma, se vai ser presencialmente, se vai ser de forma online. Então, dessa forma online, como a doutora comentou, hoje a gente já tem essa disponibilidade na medicina veterinária, só que, claro, é um paciente, ele tem que ser avaliado, tem que ser feito um exame físico, né? Não tem, às vezes a gente recebe ali no WhatsApp um vídeo, alguma coisa, não dá pra gente avaliar um diagnóstico assim, né? Mas um trabalho em conjunto com outro veterinário. Então, daqui a pouco você tem um veterinário que acompanha sempre, mas agora você está um pouco inseguro, queria uma segunda opinião, converse com o seu veterinário, com certeza ele vai estar aberto. Hoje, dentro da medicina veterinária, a gente está cada vez mais parecido com a medicina humana, né? Na medicina humana, você tem um problema no olho, você faz no oftalmo e assim por diante, né? Então, é a mesma coisa. Eu vi que o meu veterinário está um pouco inseguro, ou eu só quero uma segunda opinião, todo mundo tem o direito de uma segunda opinião. De repente, converse com o seu veterinário. Eu vi lá a doutora Carla, gostei bastante, ela é especialista em felinos, que tu acha que a gente fazer uma mentoria com ela, né? E esse veterinário pode entrar em contato com a doutora e juntos definir aí um melhor pro seu gatinho, né, doutora? Então, gente, muito obrigada, doutora Carla, pela sua disponibilidade, ter vindo até aqui, que nós não estamos na ilha hoje, né? A doutora veio até aqui nos encontrar logo cedo para esse bate-papo, trazer esse conteúdo para vocês. Obrigada por ter vindo. Se você gostou e já tem uma sugestão, porque eu tava aqui te ouvindo e pensando, gente, tem tanta coisa pra gente falar, conversar, né? Meu Deus, tem muito, muito assunto. Então, se você sentiu falta, pensa assim, eu queria tal assunto e gostou do bate-papo, de repente, pra gente convidar a doutora Carla uma segunda vez, uma outra oportunidade pra conversar, deixa a sua sugestão, se quiser mandar pra mim, quiser mandar pra ela, a gente fica aí à disposição, tá bom, gente? Tá bom, muito obrigada, Kevin, pelo convite, eu adorei, né? Estou disponível também para que a gente possa debater outros assuntos, acho muito importante. Queria até te parabenizar, né, por essa tua atitude que tu tá tendo, acho que
é muito importante e agrega para todo mundo, né? Para nossos colegas veterinários, para o tutor, para a gente também falar desses assuntos que às vezes fica muito restrito no consultório. Então, para que a gente possa trazer isso como fonte de informação, né, para todo mundo que está em casa e que para a gente possa cada vez mais cuidar dos nossos animais, cuidar dos nossos gatos, né, e proporcionar para eles aí uma vida bem longa e com qualidade de vida. Com qualidade, isso que é importante. Tchau, tchau, gente. Tchau, Muito gente. obrigada.